Vamos falar também da Carla Zambelli e vamos falar da onde a Carla Zambelli não está. Aliás, fazer aqui o meu elogio público. O Intercept tem boas reportagens e a gente precisa aqui acompanhar para justamente ver aqui a manchete hoje principal da nossa live. A gente vai falar dessa reportagem aqui muito interessante. Veja quem são os 46 deputados federais que defenderam ou minimizaram o terror em Brasília. Conheço o nome e os os nomes e os rostos de parlamentares favoráveis aos atos golpistas de domingo ou à impunidade dos terroristas. É a reportagem da Nayara Felizardo. E vamos lá. Um levantamento feito pelo Intercept identificou 46 deputados federais eleitos em 2022 que defenderam, incentivaram ou ao menos tentaram justificar de alguma forma os ataques terroristas no último domingo. 10 deles apoiaram abertamente os golpistas, como se eles se manifestassem por causas legítimas. 24 procuraram disfarçar o apoio, minimizando os protestos, desviando o foco das acusações, ocupando infiltrados da esquerda. E outros 12 foram contrários às prisões dos terroristas, chegando a alegar ocorrência de violações não comprovadas de direitos humanos. A lista poderia ser muito bem maior, pois há vários parlamentares que endossaram um tweet de Jair Bolsonaro relativizando os atos. Destacamos, no entanto, apenas os casos mais expressivos, como os deputados que, mesmo tendo repudiado os atos oficialmente, divulgaram mensagens que colocam em dúvida se o repúdio foi legítimo. É por isso que eu abri a live, gente. A chamada daqui é: cadê a Carla Zambelli? Por que a Carla Zambelli não está aqui? Porque a Carla Zambelli foi uma dissimulada. Eu vou mostrar uma notícia para vocês acompanharem e entenderem direitinho a respeito disso. Mas quando você fala de quem fez apoio explícito, a gente está falando disso aqui, ó. Só para vocês verem, porque isso aqui é bem na cara de todo mundo, ó. O que o Nicolas fez quando isso aconteceu? Vamos ver juntos aqui. Olha aí quem estava estimulando o golpe. Do Brasil, ninguém pra ele. Fala aqui com esse jovem. Então é o seguinte, o Nicolas está diretamente envolvido com isso e a gente vai acompanhar direitinho o que aconteceu para entender. E sim, não dá para ouvir porra nenhuma do que ele fala nesse áudio aqui, mas é só para mostrar que, de fato, a gente tem ali um deputado que está diretamente envolvido com tudo que estava rolando. Deixa eu voltar aqui um pouquinho e eu vou mudar aqui a minha tela que eu abri errado para variar aqui a nossa projeção. Eu acho que isso aí foi depois das eleições, viu, Luiz Giglione? Estava circulando justamente aí nas redes sociais, só para a gente ver. Vamos lá para a gente acompanhar. Deputados por partido, deputados federais que defenderam ou minimizaram o terrorismo em Brasília. PL, 33 deputados, PP, 5 deputados, MDB, 2 deputados, Avante, Novo, Podemos, PSDB, Republicanos e União Brasil, 1 deputado cada. Independentemente da estratégia utilizada no momento que pronunciaram publicamente sobre o terrorismo, todos os deputados citados deixaram de lado a defesa irrestrita da democracia. Boa parte dos parlamentares bolsonaristas que criticaram os atos de domingo só o fizeram por conta do vandalismo e da violência. No entanto, mesmo que o protesto tivesse sido pacífico, ainda seria antidemocrático, assim como eram os acampamentos na frente dos quartéis. Afinal, a motivação dos golpistas sempre foi contrariar o resultado de uma eleição e impor a sua vontade contra a maioria dos brasileiros. Entre os defensores do terrorismo está o deputado Sargento Gonçalves do PL do Rio Grande do Norte. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, ele mandou uma mensagem para os policiais militares de todo o Brasil, em especial aos policiais integrantes das forças de segurança do Distrito Federal. O legal é que tá tudo linkado aqui nessa matéria e vocês conseguem ver, tipo, junto comigo, exatamente
que tipo de crime essas pessoas cometeram. A gente tem que expor, gente, para justamente as autoridades irem atrás. O Sargento Gonçalves é esse cara aqui. Olá, meus irmãos, policiais militares de todo o Brasil, em especial policiais integrantes das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal, da Força Nacional de Segurança Pública, das Forças Armadas do nosso país. Sou o Sargento Gonçalves, policial militar há mais de 18 anos, atualmente deputado federal eleito aqui no Rio Grande do Norte. Gravo esse vídeo para me dirigir a você, nesse momento tão crítico que a nossa nação tem passado. Hoje, 8 de janeiro de 2023, tivemos a informação que cidadãos invadiram o Congresso Nacional. E eu peço a você, integrante das Forças de Segurança, que tenha muita sabedoria, serenidade, muita cautela na hora de agir contra esses homens e mulheres. Esses cidadãos que invadiram o Congresso Nacional não são bandidos. Na verdade, são cidadãos que estão indignados com tudo que ocorre no nosso país. Olá, meu... Esse aqui é o Sargento Gonçalves, tá, gente? Vamos seguindo aqui para a gente entender direitinho. O deputado incentiva policiais a serem coniventes com a depredação de prédios públicos dos três poderes e defendeu que invasores não são bandidos. O Sargento Gonçalves também postou um vídeo no momento em que a multidão invadiu o Congresso Nacional e escreveu a legenda: todo poder emana do povo. Ou seja, é uma produção de crimes em série, né, gente? Esse aqui é o post dele e tá lá endossando justamente as pessoas em Brasília, a depredação que depois aconteceu na Praça dos Três Poderes. Defensores do terrorismo manifestaram-se abertamente a favor dos atos. O André Fernandes, a Bia Kicis, a Clarissa Tércio, o Coronel Meira, o delegado Paulo Bilinski, José Medeiros, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Ricardo Barros, a Silvia Wayap e o Sargento Gonçalves. Somam juntos 6 milhões de seguidores nas redes sociais. Outro defensor dos atos golpistas foi o cearense André Fernandes, do PL. Pouco antes da meia-noite, de sábado para domingo, ele postou no Twitter que ia acontecer na Praça dos Três Poderes o primeiro ato contra o governo Lula e avisou que estaria lá. Depois publicou uma foto da porta do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foi arrancada pelos terroristas, e escreveu na legenda: quem rir vai preso. Após a má repercussão, o deputado negou que estivesse no protesto e excluiu as mensagens. Ele está justamente aí identificado. Quem também está no grupo de defensores é a deputada bolsonarista Silvia Wayap, do PL do Amapá. Ela publicou pelo menos 3 vídeos mostrando golpistas em ação. Um deles é um momento que um policial da cavalaria é derrubado e o seu cavalo é ferido com barras de ferro. Não vou mostrar o vídeo porque senão a gente vai ter problema no YouTube. Outros deputados federais que defenderam abertamente o terrorismo de domingo foram o monarquista Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o delegado Paulo Bilinski, ambos do PL de São Paulo. De Pernambuco temos a deputada Clarissa Tércio, do PP, e Coronel Meira, do PL, Bia Kicis e José Medeiros, respectivamente, do PL do Distrito Federal. E do Mato Grosso também estão na lista, assim como Ricardo Barros, o ex-ministro da Saúde de Michel Temer e ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara, do PP e do Paraná. Em uma entrevista para a CNN, Barros apoiou a ação dos terroristas. As pessoas estão aí de cara limpa, não estão encapuzadas. Por que isso? Porque elas acham que a eleição foi uma roubada, disse. Muitos deputados federais publicaram notas de repúdio contra os protestos violentos, mas várias de suas postagens nas redes sociais revelam que, na verdade, são simpatizantes disfarçados do terrorismo. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, postou no Instagram o print do tweet de seu pai. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que fugiu para os Estados Unidos às vésperas da posse de Lula, criticou as depredações e invasões de prédios públicos, comparando manifestações legítimas da esquerda com atos golpistas de domingo. A postagem também foi reproduzida por diversos deputados bolsonaristas. Essa daqui é a postagem do Dudu, tá, gente? Olha aí, ele endossando o papai, ou seja, de uma certa forma ele legitima o golpismo. Os disfarçados passaram pano para os atos terroristas e culpam infiltrados. O Alceu Moreira, Cabo Júnior Amaral, Capitão Alberto Neto, Capitão Alden, Carlos Sampaio, Coronel Cristóstomo, Éder Mauro. Éder Mauro tem uma participação terrível naquele podcast Altamira do Ivan Mizanzuki, gente. Estou ouvindo e estou achando muito interessante para você ver como é que é o passado desse pessoal. É o Wayap que se fala, Dom Mecenas. Obrigado aí a todo mundo que está nos acompanhando. Esse ato em Brasília não foi para exercer cidadania, foi para barbárie. Exatamente, Sara. E estamos aqui com 127 pessoas aqui nos acompanhando. Mandem superchats
é essencial para manter a Folha Democrata, gente. R$5 é mais barato que o jornal e aqui a gente está refletindo sobre uma notícia muito mais importante do que a capa da Folha e do Estadão neste momento. Vamos seguindo aqui. Domingos Salve do PL, Doutor Jaziel do PL, Eduardo Bolsonaro do PL, Eros Biondini, também do PL, Gilson Marques do Novo, Gilvan da Federal, Giovanni Cherini, do PL também, Grace Elias, do Avante, Joaquim Passarinho, do PL, Marcelo Moraes, do PL, Mário Frias, do PL, Nicolete, do União Brasil. O vídeo que eu mostrei para vocês agora do Nicolas, o Nicolas também tá os disfarçados. Sanderson, do PL, Sóstenes Cavalcante, do PL, Tenente Coronel Zucco, do Republicanos e Vicentinho Júnior, do PP. Por que a Carla Zambelli não está nessa lista? A Carla Zambelli começou a ser atacada dentro do PL, então ela apoiou e desapoiou os atos bolsonaristas. A Nayara fez um levantamento mais específico para essa matéria do Intercept, então acho que por isso que ela não está aqui. Mas eu colocaria ela, sim, como uma disfarçada nesses atos golpistas. Dos 24 simpatizantes disfarçados, 17 são do PL, partido que falhou em reeleger Bolsonaro em outubro. Um desses parlamentares é o mineiro Nicolas Ferreira, deputado mais votado do Brasil. Os demais são do PSDB, Novo, MDB, União Brasil, PP, Avante, Republicanos. Entre eles estão os que culparam o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes ou o próprio Congresso pelos atos violentos. Um exemplo é o deputado federal Vicentinho Júnior, do PP do Tocantins. Ele gravou um vídeo colocando em dúvida a já comprovada segurança das urnas eletrônicas e insistindo na falácia do voto impresso. O levantamento identificou também 12 deputados federais que defenderam impunidade para terroristas e a quem atenta contra a democracia, principalmente entre os que estavam acampados no quartel-general do Exército em Brasília e que foram levados para a Academia Nacional da Polícia Federal. Eles alegam que os direitos humanos dessas pessoas estão sendo desrespeitados e chegam ao cúmulo de comparar o local para onde elas foram conduzidas a campos de concentração nazistas. Os pró-impunidade criticaram as prisões dos terroristas após os ataques em Brasília. Tem o Cabo Gilberto Silva, desculpa, não é Caio, o Carlos Jordi, do PL, o Evair de Mello, o General Girão, o Gustavo Gayer, do PL, Júlia Zanata, do PL, Luiz Lima, do PL, Marcelo Álvaro Antônio, olha ele aí, do Laranjal, Rosana Vale, do PL, Pedro Lupion, do PP, Osmar Terra, aquele negacionista do MDB, e o Maurício Macron, do Podemos. O Osmar Terra, que é ex-ministro. O deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, chegou a divulgar falsa informação de que uma idosa havia morrido. Terra é ex-ministro do Desenvolvimento Social de Temer e ex-ministro da Cidadania de Bolsonaro. Já o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acusou o presidente Lula, o ministro da Justiça Flávio Dino e o xerife, apelido que bolsonaristas deram a Alexandre de Moraes, de abuso de autoridade. A Polícia Militar do DF conduziu mais de 1,5 mil pessoas suspeitas de envolvimento no terrorismo protagonizado por bolsonaristas no último domingo. De acordo com a Polícia Federal, todos os detidos receberam alimentação regular, café da manhã e almoço, lanche e jantar, hidratação e atendimento médico quando necessário. Várias entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil, acompanham esses procedimentos. Após os trâmites realizados pela Polícia Federal, os presos foram apresentados à Polícia Civil e encaminhados ao Instituto Médico Legal. Segundo o balanço divulgado na tarde de terça-feira, dia 10, 527 pessoas foram presas e 599 foram liberadas por questões humanitárias. Em geral, idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas de crianças. Ainda na tarde de terça, políticos do PSOL pediram ao ministro Alexandre de Moraes a inclusão de 11 parlamentares no inquérito do STF que investiga atos antidemocráticos. 6 deputados federais denunciados estão no levantamento feito pelo Intercept: André Fernandes, Ricardo Barros, Carlos Jordi, Silva Waiap, Clarissa Tércio e José Medeiros. Os demais são o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, e os deputados estaduais Júnior Tércio, do PP de Pernambuco, e Sargento Rodrigues, Coronel Tadeu e Ana Campaiolo, respectivamente do PL de Minas Gerais, de São Paulo e de Santa Catarina. Todos
são acusados de estimular golpismo e terrorismo nas redes sociais. Quem foi além e chegou a marcar presença nos atos terroristas foi a suplente da deputada federal Pamela Borio, do PSC da Paraíba. Imagens divulgadas no seu próprio Instagram e depois apagadas mostram que ela subiu no telhado do Congresso. A ex-esposa do ex-governador Ricardo Coutinho, do PT, aparece nos vídeos acompanhada do filho, que é menor de idade. Deputados por Estado. Segundo João Paulo Martinelli, advogado e doutor em Direito pela USP, os parlamentares estimularam abertamente a participação em atos terroristas podem ser responsabilizados, mas o processo até a punição é longo. Em âmbito criminal, o uso de violência ou grave ameaça com o intuito de abolir o Estado Democrático de Direito e depor o governo legitimamente constituído é considerado crime contra as instituições democráticas, previsto no artigo 359 do Código Penal. Já o artigo 287 trata de apologia ao crime ou ao criminoso, explicou o jurista. Nesse caso, a denúncia teria que ser oferecida ao STF pelo Procurador-Geral da República, o bolsonarista Augusto Aras. Já na esfera administrativa, a denúncia pode se dar por quebra de decoro parlamentar, ou seja, pelo comportamento inadequado de um deputado. Qualquer cidadão tem o direito de fazer uma denúncia no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, desde que o partido político assine a representação. Depois disso, há um trâmite interno que pode culminar na votação em plenário pela cassação do parlamentar. Para isso, é preciso que ao menos 257 deputados votem pela perda do mandato. Na quarta-feira, dia 11, a Procuradoria-Geral da República solicitou ao STF a abertura de inquérito contra os deputados federais Clarissa Tércio, André Fernandes e Silvia Waiap, devido às postagens feitas por eles nas redes sociais. Ou seja, já tem 3 aí que estão na mira das autoridades, tá, gente? No mesmo dia, os advogados que fazem parte do grupo Prerrogativa solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes uma medida cautelar para impedir a posse dos deputados federais Carlos Jordi, Silvia Waiap, André Fernandes e Nicolas Ferreira, prevista para o dia 1º de fevereiro. O pedido se estende aos deputados estaduais Sargento Rodrigues, do PL de Minas Gerais, e Valber Virgolino, do PL da Paraíba. O documento pede ainda a instauração de inquérito policial para apurar a responsabilidade penal dos parlamentares. Muito boa mesmo essa reportagem.